Olá, irmãos! Hoje eu quero comentar com vocês sobre uma coisa interessante. Andei pesquisando na Bíblia sobre esse assunto e quero conversar com você sobre isso porque é importante. Quero dizer para você que não existe predestinação. Você vai me dizer assim: ora, como não existe predestinação se está escrito na Bíblia que existe predestinação? Existem divisões diferentes quanto à predestinação, mas existe predestinação. Bom, vou te explicar por que eu entendo que não existe predestinação. No caso, esta palavra, predestinação. Predestinação significa, literalmente, você dizer que uma pessoa anteriormente, previamente, tem um destino traçado. O destino dela é chegar num determinado lugar ou numa determinada situação. E a Bíblia, ela tem muitos versículos que provam que as pessoas podem aceitar a Jesus e mudar a sua situação espiritual. Podem deixar de ser perdidos para se tornar salvos. Mas ao passo que usam a palavra predestinação, dizem desde Agostinho, passando por Lutero, Calvino e por aí vai, dizem, combatendo outro grupo, né, que as pessoas são decretadas salvas ou decretadas perdidas desde seu nascimento e desde a eternidade, segundo um grupo que defende que as pessoas são decretadas salvas ou perdidas desde sempre. E alguns desse grupo acho que nem precisam pregar, porque já quem está salvo já está decretado que é salvo e pronto, acabou, pela soberania de Deus. Interessante que essa ideia ela veio e prevaleceu exatamente pela presença de grupos religiosos, de grupos de teólogos que tinham certa influência no momento em que essas coisas foram julgadas, foram analisadas na teologia. E é interessante observar que temos também outros grupos que pensam diferente. Por exemplo, os pentecostais pensam que as pessoas têm livre-arbítrio, que podem escolher, que decidem se servem a Deus ou não. E os batistas também creem nisso. Mas os pentecostais eles creem de uma outra forma. Eles creem que a pessoa pode perder a salvação. Os batistas já entendem que ninguém perde a salvação, porque quem vai a Jesus, Jesus de maneira alguma os lançará fora. Ou seja, os batistas ficam um pouco de que meio termo nessas interpretações. Não vou entrar muito em termos técnicos e enfeitar muito o pavão. Vou ser prático com você. E isso gera um certo problema. 3 interpretações, pelo menos, totalmente diferentes. Uma mais próxima da outra, mas outra totalmente diferente. E por que eu digo que essa interpretação, essas interpretações, elas entram num caminho, né? E eu entendo que a interpretação batista é a mais correta, e entram no caminho exatamente por causa da palavra predestinação. Porque no grego, a palavra que é traduzida por predestinação, especialmente nos textos mais citados para isso, em Romanos e em Efésios, significa não predestinação, significa predeterminação. Predeterminação é diferente de predestinação. Mas alguém vai me dizer: ah, não, predestinação e predeterminação é a mesma coisa. Nós temos usado isso como sinônimos às vezes, mas não são a mesma coisa. Predestinação e predeterminação são coisas diferentes pela própria raiz da palavra, especialmente no grego, onde a palavra é usada. A predestinação já diz em si mesma que é dar um destino antes de todas as coisas, dar um destino prévio àquela coisa. Você já predestina a coisa a uma determinada finalidade, a um determinado fim, a um determinado extermínio, digamos assim, ou a uma determinada glória, né? Mas quando você pega a mesma situação e define como uma predeterminação, a coisa fica um pouco diferente. Porque se você vai no idioma grego e vê essa palavra, você vai ver que o pré é pré mesmo, de antes.
E determinar não significa de você dar ordem. Não é esse sentido. É no sentido de colocar termo, de fazer uma fronteira nas coisas. Ou seja, você coloca uma fronteira, essa fronteira é que vai definir se você é salvo ou não. Vamos entender isso melhor. Para o judeu, que é o caso em que Paulo trata em Romanos, especialmente capítulo 8, 9, e também em Efésios, de um modo geral, para Paulo, o judeu, ele era uma pessoa que se julgava não predestinada, mas predeterminada. Porque se ele se julgasse predestinado, ele acharia que todo judeu iria para o céu, mas o judeu não achava isso. Você ler a Bíblia, você vai ver que tem judeus que foram condenados ao inferno, inclusive reis de Israel, né? E reis de Israel que foram para o inferno. Você vai ver, por exemplo, o povo de Deus no exílio, ou melhor dizendo, saindo do Egito. Quando ele sai do Egito, muitos são mortos e Deus permite que morram porque eles não podem herdar a terra prometida. E alguns são mortos até de forma, digamos assim, trágica, porque se opõem à vontade de Deus. Realmente recebem um raio no meio da cabeça e são mortos. Essas pessoas foram predestinadas ao céu? Não. Foram predeterminadas, ou seja, dentro daquele contexto, dentro daquele círculo, se elas permanecerem ali e se elas estiverem ali, elas irão para o céu. Se elas estiverem naquela contextualização. Então, quando Jesus predetermina, ele predetermina que todo aquele que crer será salvo. Ele não predetermina que aquele que é nascido de Abraão, aquele que é circuncidado, aliás, a circuncisão já era uma predeterminação do povo de Israel. Predeterminava-se o povo pela circuncisão, porque ninguém mais se circuncidava. Era uma forma de predeterminar aquele povo. Ou seja, predeterminar no sentido de botar uma fronteira. Esse aqui é meu povo e esse aqui não é. É isso que Deus está dizendo. E quem escolhia estar nessa fronteira era o próprio judeu. Porque o judeu poderia negar e sofrer as consequências. Mas ele poderia estar naquela fronteira e servir a Deus. Ou seja, voltando lá para Efésios e Romanos. Tanto Efésios quanto Romanos diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, ele não tem preferência por indivíduos. E isso entra em total desacordo com a ideia de predestinação, porque se Deus predestinasse, mesmo que isso seja por sua soberana vontade, estaria em desacordo com a questão de preferência. Haveria uma preferência. Né? E você poderia, mas Deus pode ter preferência. Então, se ele pode, ele tem poder para isso sim, mas a Bíblia diz que ele não tem preferência por pessoas. E exatamente em Romanos e em Efésios. Mas Deus predeterminou que todo aquele que crer será salvo. Ele colocou uma condição, ele colocou um termo, e nesse termo é onde encontramos a salvação. Ou seja, se você pega o texto de Efésios e Romanos, quem quiser ler com mais detalhe, mais detidamente, estudar na escola bíblica dominical, você vai ver que ele está falando exatamente dos judeus e dos gentios. E os judeus, eles se julgavam mais predeterminados por serem filhos de Abraão, por terem sangue de Abraão e por serem circuncidados. E achavam que os gentios não eram predeterminados porque não eram filhos de Abraão e não eram circuncidados, ou seja, eles não estavam nos termos necessários para a salvação. E quando Jesus vem, ele rompe essa ideia. Os termos passam a ser: você é filho de Abraão pela fé que você tem em Deus, que é a mesma fé de Abraão. Então você está nos termos da fé, nos termos que Deus predeterminou desde a eternidade. Ou seja, Deus predeterminou isso, os termos da salvação, e não quem seria salvo e quem iria para o inferno. Isso significa que se Deus tivesse determinado quem iria para o inferno, aqueles que já estavam destinados ao inferno não teriam opção.
E aqueles que iriam para o céu também não teriam opção, já estariam decidido. Então, o grande problema é essa definição errônea da palavra, porque não é predestinação, é predeterminação. Predeterminação. E eu quero dizer para você que se você, de repente, é uma boa pessoa, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana, e de repente você acha que você realmente é um predestinado, não pense que por isso você vai para o céu. Você tem que aceitar Jesus, se converter e se arrepender de seus pecados. Você tem que aceitar a Jesus. Da mesma forma, se você é um péssimo caráter, se você é uma má pessoa, se você está desesperado porque não sabe o que vai acontecer com você na sua vida por vir, porque você não teve a dedicação necessária a Deus, não se preocupe, porque Deus pode te perdoar se você aceitar a predeterminação dele, ou seja, todo aquele que crê será salvo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não jogará fora nenhum cansado, sobrecarregado e oprimido, porque ele não faz acepção de pessoas. Então, meus irmãos, a ideia que eu quero deixar é essa. Não existe predestinação como palavra na Bíblia. O que existe é predeterminação. E qual é a predeterminação? Todo aquele que crê, aceitar Jesus, arrepender-se de seus pecados e confessá-lo como Senhor será salvo. Portanto, aceite Jesus, viva uma vida íntegra com Ele e seja salvo. Em nome de Jesus, amém.